Amém, irmãos? Hoje termina a série de 6 mensagens baseado no livro do pastor Marcelo Toschi, Você é a Resposta, baseado na vida e no ministério do profeta Elias. E a mensagem de hoje é Coração Alinhado com o Céu. Irmãos, vamos ler todos juntos, então, João capítulo 14, versículo 12, palavras de Jesus para os seus discípulos, um texto que esteve muito presente durante toda a nossa mensagem dessa série. Vamos lá? Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Vamos orar? Senhor, nós cremos nessa tua palavra. E nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, que isso seja uma realidade na nossa vida. Que essa comunidade de fé, ela possa se despertar, Senhor, e viver o sobrenatural de Deus. Porque nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ele está tão ativo hoje, como esteve na criação do universo, como esteve no ministério dos profetas, no ministério de Jesus, no ministério apostólico. A Tua igreja, Senhor, que ela seja a resposta para esse bairro, para essa cidade. Levanta uma igreja forte, Senhor, e que o Senhor ache em nós esses verdadeiros adoradores. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus tem levantado pessoas para influenciar, para transformar e ser a diferença e a resposta para a nossa geração. Existem muitos cristãos, existem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas Deus está interessado naquelas pessoas que serão obedientes ao chamado de Deus, para cumprir nessa geração tudo aquilo que o Espírito Santo deseja realizar. E Deus ainda deseja realizar muito no nosso meio, através da nossa vida, na nossa vida. E a minha oração é para que, ao termos ouvido essa série de mensagens, é que o Espírito Santo possa gerar essa santa inquietação em seu espírito e que nós deixemos de lado as nossas desculpas, a nossa protelação e começamos a viver de fato esse sobrenatural de Deus. Você tem a palavra de Deus para isso, você tem as promessas de Jesus Cristo sobre a sua vida e a unção do Espírito Santo para te capacitar para esse crescimento sobrenatural, exponencial que Deus tem para todo aquele que acredita nessas palavras de Jesus. Que mais uma vez digo, Jesus falando aqui, eu digo a verdade. Quem crê em mim? Quantos creem em Jesus aqui? Levanta a mão. Então essa palavra é para você. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Então, meus irmãos, receba essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei o que você fez de maior na sua vida. Eu não sei qual é o maior projeto que você tenha feito algo grande na sua vida até aqui. Mas se você quer fazer realmente algo grande, que importe, Jesus nos convida a fazer parte desse projeto do reino. Fazer coisas grandes, coisas que Jesus não realizou no seu tempo. Jesus não tinha um batalhão de discípulos que a igreja tem hoje, não tinha a tecnologia que temos, não tinha um poder midiático, nem um poder de influência, nem um poder monetário, e Jesus não precisava de tudo isso para realizar grandes feitos. Ele, com 12 homens, revolucionou a sua geração. Essa comunidade tem mais de 60 pessoas. Será que nós não poderemos revolucionar um bairro? Nós podemos, se nós acreditarmos de verdade nas palavras de Jesus de Nazaré. Deus tem levantado, capacitado pessoas para fazer parte desse projeto de Jesus. E para isso, a mensagem de hoje é o coração alinhado com o céu. É assim, meus irmãos, que se resolve os problemas, é assim que nós alcançamos o favor de Deus, nos alinhando a Ele. Não espere que Deus se alinhe a você, somos nós que devemos nos alinhar a Jesus. 1 Reis, capítulo 18, voltando ao épico confronto de Elias, profeta do Senhor, de Javé, do povo de Deus, contra os 850 profetas de Baal e de Aserá, ali no Monte Carmelo.
Jesus, na sua palavra, ele é comparado ao profeta Elias pela sua ousadia. No Novo Testamento falaram se Jesus não era o profeta Elias, aquele que há de vir. Jesus era ousado, Jesus ele fez na sua geração um mover sobrenatural de Deus no seu ministério. E o profeta Elias, que é o símbolo do profetismo do Antigo Testamento, ele realmente nos é um exemplo muito precioso para os dias de hoje, para aqueles que querem viver mais do que o natural, mais o comum, e querem e podem viver, e isso está à disposição de todo aquele que crê. E para isso nós falamos durante toda essa série, onde estão os Elias dessa geração? Aqueles que querem obedecer, essa é a chave da resposta, serem ousados para ser boca de Deus, ter coragem para realizar o extraordinário, ter fé que move o sobrenatural, a mesma fé que Jesus falou lá nos evangelhos, e para isso nós precisamos estar com o nosso coração alinhado ao céu. 1 Reis 18:36 diz o seguinte: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde. Perceba, irmão, na hora costumeira. Esse homem tinha hábito de orar. Não era um evento, não era ocasional. Esse homem, ele tinha hábito de estar em oração, de buscar o Senhor, de oferecer sacrifício ao Senhor. E no sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu, teu servo, e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Meus irmãos, Deus continua trabalhando, querendo trazer o povo de volta para ele. E nós somos a resposta de Deus. Deus conta com você nesse grande empreendimento do reino dos céus. Mas para nós levarmos pessoas para Jesus, assim como Elias levou uma nação para o Senhor, nós precisamos estar alinhados com o projeto que vem do céu. Não precisa inventar outra coisa. O caminho já está posto, é Jesus, a palavra já está clara e nós precisamos obedecer. Coração alinhado ao céu é aquele que acredita que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Elias fez tudo o que podia até ali, agora dali para frente era com Deus. Irmãos, preste atenção, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E devemos orar como se tudo dependesse de Deus. Elias trabalhou, fez tudo o que podia, que estava ao seu alcance, agora é com o Senhor, Deus. Prova, responde-me, sou teu servo, mostra para esse teu povo que tu és Deus. Até aquele momento o povo não mostrava qualquer sinal de arrependimento, porque eles estavam distantes do Senhor, servindo a Baal. O silêncio deles diante do discurso de Elias refletia exatamente a frieza espiritual com que se encontrava a nação de Israel. Os profetas de Baal e de Aserá ficaram de manhã, 850 pessoas gritando, clamando, mas eles falharam. Agora era a vez de Elias, e Elias age com fé. E além de holocausto, ele derrama também aquela grande quantidade de água, esperando que o fogo de Deus descesse e consumisse todo aquele holocausto. Agora ele tem a atenção do povo, ele chama a atenção do povo para si. Olha como Elias é estratégico. Ele chama a atenção com essa ordenança que não vem dele, vem do céu, porque tudo quanto Elias fez foi com o respaldo de Deus. Deus mandou e Elias obedeceu. Se Deus não mandou, não faça, você vai passar vergonha. Por isso que nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com Deus. O profeta Elias, ele demonstra que o seu coração está alinhado com o Senhor. E, na verdade, Elias surpreende mais uma vez com essa que é uma das orações mais lindas que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Ele pede para o Senhor, ele diz assim: Senhor, tu és que é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Prova hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo. Prova que tudo que fiz por causa da tua ordem.
Responde-me, Senhor, que o teu povo saiba que tu és o Senhor, que tu és o verdadeiro Deus e estás buscando o teu povo de volta para ti. Irmãos, para nós vivermos alinhado com o céu, adolescentes, primeira lição, viva uma fé estável e não oscilante. Para quem quer viver uma vida alinhada com Deus, alinhada com o reino de Deus, alinhada com o céu, quer receber do céu para viver na terra, Jesus falou isso, que venha o teu reino, assim como é no céu, que seja feito na terra. E se você quer viver a oração do Pai Nosso, a oração de Jesus, nós precisamos viver uma fé firme, uma fé inabalável, viver uma fé estável e não uma fé oscilante. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Vai dizer no desafio Elias com o povo de Israel, se Baal é Deus, sirva-o. Mas se o Senhor é Deus, largue Baal e Aserá e volte-se para o Senhor. Precisamos viver obedientemente ao Senhor, não podemos servir a dois senhores, Jesus vai dizer. Não podemos ser flexíveis com as orientações de Deus. Não podemos abrir mão dos princípios da nossa fé. Certa vez um homem foi convidado por o seu patrão a ser gerente de uma empresa que ele estava franqueando numa outra área da cidade. Ele era um homem cristão, um homem que aparentava ser temente a Deus, era um homem que frequentava a igreja, e aquele patrão viu nele uma pessoa hábil para aquela função, ele procurava uma pessoa honesta, ele procurava uma pessoa que ele pudesse confiar. E ele oferece uma oportunidade. Meu jovem, eu gostaria de oferecer para você uma vaga de emprego, a gerência de uma loja. E ele falou assim, olha, o seu salário vai ser 4 vezes maior, você vai ter algumas vantagens, você vai ter os finais de semana livres, mas você vai precisar fazer algumas coisas que não é habitual do seu dia a dia. Você vai ter que passar a fazer algumas notas frias, você vai ter que fazer alguns procedimentos que não são legais. Mas não pense agora, leve-se isso para sua casa e no dia seguinte você vem e me diga qual foi a sua resposta. E aí no dia seguinte aquele homem chega lá com a resposta, chefe, depois de ter pensado, eu resolvi aceitar a sua proposta. E aquele chefe surpreendeu dizendo, então você passe no RH, você está demitido. Ele falou, mas como demitido? O senhor falou que... O senhor que me fez essa proposta. E ele não entendeu nada porque ele estava demitido. E ele explicou, eu preciso de pessoas de confiança. Pessoas honestas, corretas, porque o gerente daquela outra loja era uma pessoa que não dava para confiar. E percebo que você não passou no teste. Depois ele chama uma pessoa que ele também aparentava ser um servo de Deus, uma pessoa correta, e faz a mesma proposta. Você aceita, você vai ganhar 5 vezes mais, você vai ser chefe de uma equipe, você vai ter privilégios. E aí você tem até amanhã para responder. E aquele homem de pronto falou, olha, eu já tenho uma resposta. Eu não vou aceitar. Mas por que você não vai aceitar? Porque eu não posso ir contra os valores que eu acredito, contra os princípios da minha fé. E aí ele falou assim, então a vaga é sua. Eu falei, não, chefe, o senhor não entendeu, eu não vou aceitar fazer o que o senhor está me pedindo. Eu falei, exatamente por isso que a vaga é sua. Que eu preciso de uma pessoa de confiança, uma pessoa que seja com a sua fé condizente com a sua prática. Irmãos, a nossa fé ela não pode ser volúvel, ela não pode mudar de acordo com as circunstâncias. Mesmo que ela não traga benefício aparente para você, mantenha a sua fé no Senhor. Nós não podemos ser cristãos camaleão. Já viu o camaleão? Ele muda a cor dependendo do ambiente onde está. A nossa fé não pode ser vacilante. A nossa fé não pode ser instável. Não existe meio termo na nossa relação com Deus. Ou você é ou não é, ou segue ou não segue. Não existe o meio casado e meio não casado. Ou você é casado ou é solteiro, ou é divorciado, ou é viúvo. Não existe meio termo. Na nossa relação com Deus,
Nós temos uma aliança com Deus é ou não é. E Elias, ele foi, no seu tempo, usado tremendamente por Deus, na sua geração, porque ele tinha uma fé instável. Ele, mesmo sendo uma pessoa comum, como vai dizer Tiago, irmão do Senhor, ele realizou feitos extraordinários, porque ele estava com seu coração alinhado com o céu. Talvez você nunca fez nada grande na sua vida. Deus te dá uma oportunidade para fazer, se alinhando com Deus. É assim, meus irmãos, essa verdade pode ser uma realidade na nossa vida. Ele tinha uma fé estável, firme, era um homem convicto, não seria um rei, não seria 850 profetas pagãos, não seria ameaça de morte, perseguição, que faria com que Elias desistisse do Senhor. Ele manteve a sua fé firme, no tempo da escassez e no tempo da fartura, no tempo da perseguição e no tempo da grande liberdade que ele tinha. Hoje nós vivemos num mundo líquido, num mundo instável, num mundo relativo. Nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para não sermos tomados por essas influências que querem nos afastar de Deus. Precisamos de gente que se posicione e não de gente que se acovarda. A família, como conhecemos e como Deus deixou, está sendo atacada. Nós precisamos, como cristãos, nos posicionar, que não fiquemos apenas no politicamente correto. Nós somos de Jesus e devemos viver como Jesus viveu. Amém? Jesus nunca se manteria no politicamente correto. Ele não faria vista grossa para algo que estava errado. E como seus discípulos precisamos viver como Jesus viveu. Porque senão o que nós vivemos não é um cristianismo. É uma religião ou qualquer outra coisa que queiramos dizer. Precisamos de gente que se posicione. Elias se posicionou com uma fé firme e confiante no Senhor. Elias pede ao povo a mesma coisa para se posicionar. Se vocês não o fizerem, acabarão sendo posicionados por outros. Não tenha uma fé oscilante, mas firme. Não se deixe levar pelo Deus desse século, pelas programações das televisões, pelas fake news, mas deixe-se influenciar pela palavra e pela vida e pelo exemplo de Jesus de Nazaré. E Deus te colocará em lugares que você jamais pensará ter chegar um dia. O Senhor não exige de nós, meus irmãos, uma fé grande. Podemos ler isso aqui? Vê aí, Éder. Passa de novo. Vamos ler essa frase? O Senhor não exige de nós uma fé grande. Vou falar de novo. O Senhor não exige de nós uma fé grande com motivações erradas, mas uma fé pequena, mas firme e com motivações certas. Sua fé pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse, mas se colocada em ação, se colocada em Deus, ela poderá fazer grandes feitos. Deus não exige de você fé grande, Ele exige uma fé firme, uma fé confiante, uma fé instável, uma fé não vacilante. Ele disse, eu estou com vocês, e se vocês estiverem em mim, tudo o que pedir será feito. Mas é preciso estar no Senhor. Deus só fez tudo o que Elias falou, porque Elias fez o que Deus estava no coração de Deus, e não no coração dele. Porque Deus tem compromisso com ele mesmo. Com Deus não se ganha no grito, no choro. Com Deus se ganha quando nós alinhamos o nosso coração ao coração de Deus. O Senhor não exige de nós, meus irmãos, aquilo que nós não podemos dar. Ele sabe que somos limitados. Por isso, uma fé pequena colocada num Deus grande, como diz Paulo apóstolo, essa fé pode ir muito nos seus efeitos. Então, para viver alinhado com o céu, viva uma fé estável. Não vive uma fé oscilante. Quando está tudo bem, a tua fé está ok. Quando o problema vem, aí faz que nem a mulher de Jó, se Deus não presta. Mantenha-se firme diante do Senhor, que Deus vai te honrar. Segundo, para quem quer viver uma vida alinhada com o céu, precisa permanecer firme diante das influências sociais negativas.
Adolescentes, vocês recebem muitas influências negativas na escola, na sociedade, na internet. Se realmente você quer viver uma vida que agrade a Deus, você precisa vencer as influências que não te levam para Deus, ao contrário, te afastam do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, permitir, Paulo vai falar isso, as nossas conversações, elas não podem ser consideradas uma prática com aqueles que escarnecem de Deus. Salmo 1 vai dizer que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Jesus, quando vivia entre os pecadores, ele vivia para influenciar e não para ser influenciado por eles. A frase que está ali na projeção vai dizer: o propósito de Deus é fazer o reino de Cristo se estabelecer aqui na terra. E o seu santo nome seja conhecido, exaltado e glorificado aqui na terra, como também é no céu. Você é a resposta de Deus para fazer com que o propósito de Deus seja conhecido. Nós somos resposta de Deus. Não virão outros. Deus já te capacitou. Deus já te deu o Espírito Santo. Deus já te convenceu daquilo que só o Espírito pode convencer. E agora é com a gente. Elias, ele tinha essa convicção, meus irmãos, que poderia ser mas não era minoria com o Senhor. A maioria não estava com o Senhor, mas ele decidiu que não deixaria ser levado pela influência de uma multidão da sua época que estavam longe de Deus. Ele sabia a quem era leal, mesmo que fosse contra todos. Elias permaneceu firme quando toda uma nação havia se afastado de Deus. Ele não permitiu que a influência da corte do rei, ele não permitiu que a influência dos profetas que se corromperam atingisse a sua fé. Paulo vai dizer: acabei com a carreira, corri bem a minha corrida, acabei com a carreira, mas guardei a fé. Tem gente que acaba com a fé para terminar bem a carreira. Nós precisamos, talvez não terminar tão bem como Paulo, no sentido de ter uma aposentadoria, tomando aguinha de coco, relaxado, depois de Paulo ter pregado a vida toda, num lugar seguro. Não foi assim que Paulo terminou. Paulo terminou numa prisão, morto, executado pelo Império de Roma. Mas ele guardou a sua fé. O Senhor não exige de nós, meus irmãos. Mais uma vez repito, uma fé grande com motivação errada, mas uma fé pequena, mas firme, com a motivação certa. Quer influenciar pessoas, receba influência de Deus. Se nós não recebemos influência de Deus, nós não teremos motivação para levar pessoas para Deus. Permita que o seu coração seja o altar onde o fogo de Deus venha e possa trazer aquilo que só Ele pode trazer, queimar a oferta, a fim de que Ele mande a chuva, essa chuva que traz vida, vida nova, história nova, hábitos novos, amizades novas, onde o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra, como também é no céu. Ah, se todos fizessem isso. Nós não podemos, a régua com que a gente mede não é a régua do mundo. A lógica de Jesus é outra, os valores de Jesus são outro. O nosso Senhor é outro. Não podemos receber influências externas de uma maioria que abandonou o Senhor, de que não serve ao Senhor. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da cruz, nós somos o povo da Bíblia. E os valores de Deus não mudam. E nós não podemos abrir mão disso. Precisamos permanecer firmes diante das influências que querem nos distanciar do Senhor. O diabo sempre vai dar uma carona para nos distanciar de Deus. E às vezes na primeira classe, para seduzir os nossos olhos. O que o diabo faz com Jesus? Leva Jesus para o alto do templo.
Senhor, tudo isso te darei se você só dar uma prostrar e me adorar. Ei, para que tu vai passar 3 anos pregando entre esses imundos, entre esses pecadores? Por que tu não jogas daqui e o teu pai há de enviar anjos para te proteger? Por que tu vai servir se tu pode subjugar esse povo? Jesus venceu todas as tentações, todos os passaportes do diabo, porque ele permaneceu firme diante da influência que recebia do Pai. Jesus orava, mesmo Deus, ele orava, ele recebia influência. Jesus passava noites inteiras em oração. Elias tinha convicção, meus irmãos, que poderia ser um, mas o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Deus nos ama muito e deseja que sejamos prósperos na nossa relação de vida, mas é preciso entender que há algo maior do que o nosso bem-estar ou o sucesso pessoal. Deus não tem filhos prediletos, todos quantos se aproximam de Deus com essa disposição, Deus honrará. Nosso foco não pode ser a fama, o dinheiro, as riquezas, o poder, a prosperidade, nada disso vale se o Senhor não estiver conosco. Precisamos manter o nosso foco no lugar certo, que o foco nosso seja no Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, para viver alinhado com o céu, precisamos permanecer com a nossa fé, com o nosso coração firme e não permitir que as influências sociais negativas, elas nos afastem do Senhor. Terceiro, para viver alinhado com o céu, lembre-se da aliança e faça a prova da fé com o Senhor. Nosso Deus é um Deus de aliança. Assim foi com Abraão, assim ele fez com seu filho Isaac, com Jacó, com Davi, com os apóstolos, com a sua igreja. Ele é fiel. 1 Reis 18, 36. Prova hoje que és Deus em Israel. Prova, Senhor, para esse povo que tu continuas sendo Deus, que os séculos não envelheceram o Senhor, que o Senhor se importa com esse povo, que o Senhor fez uma aliança e há de cumprir com aquilo que faz e com aquilo que fala. Sabe o que é lindo, meus irmãos, nessa narrativa? É que Elias estava tão seguro da sua fé em Deus para fazer uma prova com o Senhor. Sabe quem não faz prova com o Senhor? Quem não tem segurança no Senhor. Quem não o conhece profundamente. Olha o que Salmo 34, 8 diz. Vamos ler esse versículo? Vamos lá? Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem, vejam que o Senhor é bom na sua vida. De que a Bíblia não é um livro de história de faz de conta. De que é uma promessa de Deus para a sua vida também. Faça a prova do Senhor, diz a palavra de Deus. Ele permite isso. Prove em fé ao Senhor em qualquer área da sua vida, mas é preciso estar com o coração alinhado com o Senhor. Lá em Malaquias diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro, seja fiel nas suas finanças e Deus será com você. O devorador não consumirá a tua colheita. Prove o Senhor a partir da bondade, como Ele é bom, e como será feliz se você fizer do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Muitas pessoas, meus irmãos, carregam consigo feridas profundas, decepções, não porque Deus falhou com elas, mas porque elas falharam com Deus. E talvez não entenderam, porque outras pessoas falharam com elas. Uma fé testada, provada, e você também vai ter testemunho para contar do que Deus tem feito na sua vida, porque Deus não abandona os seus filhos. Deus está contigo 24 horas, 365 dias no ano. Porque, meus irmãos, a nossa fé não é fake. O nosso Deus não é fake. Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é presente. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Prove e veja também na sua vida quanto Deus é bom para você. Você tem alguma história para contar do sobrenatural de Deus na sua vida? Você tem alguma história para contar do livramento de Deus?
de uma transformação que o Senhor fez na sua vida, você quer mais? Busque alinhar o seu coração ao coração de Deus. E as promessas de Deus serão uma realidade na tua vida, no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira, profissional, em todas as áreas. Porque Deus, ele lembra da sua aliança com o seu povo. E ele não falha com nenhuma delas. Elias leva o povo a olhar para trás, para relembrar tudo. O profeta queria que o povo entendesse, lembrasse que Israel havia chegado até ali, não foi por causa de Baal ou de Aserá, mas porque seus patriarcas Abraão, Isaque e Israel fizeram uma aliança com o único Deus verdadeiro, que os conduziu em triunfo até aquele momento. Nossa vida cristã e ministério não pode ser edificado em personalidades, habilidades pessoais, em recursos humanos ou realizações financeiras. Nossa história deve ser marcada pela presença manifesta do Senhor em nosso meio. Essa presença transformadora, libertadora e salvadora, ela continua ativa e nós precisamos tocar o céu para ela ser uma realidade no nosso meio. Senão, meus irmãos, nos tornamos apenas um monte de alienados teóricos religiosos que preparam o sacrifício, mas o fogo de Deus não desce. E a frieza continua. E não há manifestação do sobrenatural. Essa igreja crê no sobrenatural. Essa igreja crê que a fé exercida no Deus verdadeiro, nós podemos colher resultados sobrenaturais. Por isso que nós oramos, por isso que nós lemos a palavra, por isso que nós nos reunimos em comunhão, por isso que nós investimos financeiramente nesse projeto de Deus chamado igreja, para que outras pessoas alcancem o evangelho. As pessoas precisam olhar para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa comunidade de fé, para a empresa onde trabalhamos. Precisa ver ética e frutos do trabalho de Deus, do agir de Deus, não apenas do agir do homem, mas do agir de Deus. E quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus é fiel para conosco. Nosso Deus, meus irmãos, fez uma aliança eterna na cruz do Calvário, entregando a vida do seu único filho para pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós vivêssemos alinhados com o céu. Lembre-se e viva por essa aliança. Elias está fazendo com que o povo se lembre que o Deus dos seus antepassados fez uma aliança com o seu povo. Nós também devemos olhar para a cruz do Evangelho, para a cruz do Calvário, olhar para os evangelhos e ver que Deus fez uma aliança viva com a sua igreja, que é você e que somos nós. Não podemos manchar ou quebrar essa aliança, precisamos ser fiéis a ela até a morte. Lembre-se quem era você antes de conhecer Jesus, o que Jesus fez na tua vida. Lembre-se que nós não tínhamos esperança. Quantos casamentos destruídos, quantos relacionamentos fracassados profissionalmente, relacionamentos interpessoais, vícios. Jesus mudou a nossa vida, meus irmãos. E Ele quer usar a sua vida para que outras pessoas sejam também transformadas por esse evangelho. Lembre da aliança de Jesus, da aliança que Deus fez com você, para que a gente viva, meus irmãos, com o nosso coração, com a nossa vida alinhada com o céu. Tenha um coração de servo. Coração de servo. Muitos querem ser servidos por Deus, mas não têm a mesma disposição. Tem essa frase aí, Hélio. Vou ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Enquanto muitos aí estão se intitulando de apóstolos, de paipóstolos, de títulos para mostrar que tem alguma ligação mais forte com Deus, o grande profeta de Deus, ele diz: Senhor, eu sou teu servo. Meus irmãos, muitos de nós, nos dias atuais, querem ser servidos apenas por Deus, mas não têm a mesma disposição de servir a Deus como Senhor. Só quer receber bênção. Deus abençoa a gente com um propósito, para ser bênção na vida das pessoas. Deus nunca vai te abençoar financeiramente
se você não for bênção na vida de alguém. Deus nunca vai prosperar a nossa vida, te dar talentos para evangelismo, se você não evangelizar ninguém. Deus nunca vai salvar as pessoas da tua família se você não acreditar no poder salvador do Senhor. Isso é o que a palavra nos garante, que é uma promessa de Deus para nós, mas nós precisamos alinhar nosso coração com o coração de Deus. É com o coração de servo que esse homem se chega diante do Senhor, com humildade. A palavra servo aqui no trecho da palavra hebraica é eberte, que é aquele servo que é escravo. É a mesma palavra para doulos do grego. É aquele que não tem escolha. O Senhor ordenou, ele vai e faz. Preste atenção nisso, meus irmãos. Quanto mais o nosso coração estiver em intimidade com o céu, melhor será a compreensão de quem somos de fato e de qual é o nosso papel aqui na terra. Paulo, que valorizava seus títulos e quem ele era, ao conhecer Jesus, ele mudou completamente. Filipenses 3, 7, 8 vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Vou falar um português bem claro. Paulo falou assim, ó, tudo isso é cocô diante daquilo que Cristo me deu. O meu maior orgulho, a minha maior alegria, não são meus títulos, não são meus ganhos, minha posição, tudo isso é perda para mim. Quando conheci a maior grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Qual é o seu maior orgulho, por assim dizer? Sua maior dádiva, sua maior alegria. Meus irmãos, a nossa carne não melhora. Mas nós podemos sim viver obedecendo a todas as orientações e preceitos que vêm do Senhor. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por que a gente satisfaz os desejos da carne? Porque ainda a gente não está vivendo plenamente no Espírito de Deus. Não é porque a palavra seja falha, é porque nós somos falhos em relação à obediência da palavra. Não seja um servo da sua carne, seja um servo de Deus. Ah, eu só vou para a igreja quando eu estou bem. Quando não estou bem, eu não vou. Ah, se fosse assim no trabalho. Né? Hoje eu estou indisposto para ir para o trabalho, eu não vou. Ah, se fosse assim também para a gente fazer comida. Ah, hoje eu estou com preguiça de fazer comida. Meus irmãos, nós não podemos ser servos, escravos da nossa carne. A nossa carne, ela quer nos dar pernada o tempo todo. Carne é carne, ela não se submete à liderança do Espírito. Jesus falou, vigiem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não vivamos de acordo com a carne ou com a natureza da nossa velha natureza adâmica, humana, porque elas são traiçoeiras. Precisamos viver em função do Espírito. Por isso que o crente precisa orar, precisa ler a Bíblia, quer ter uma vida abençoada, faça isso. Quer fracassar na fé, se afaste da palavra de Deus e da vida de oração. Mas se você quer ser triunfante, não apenas leia, estude, não apenas estude, medite, não apenas medite, obedeça. E você vai ter um coração de servo, não um coração de Senhor. Querendo que o Senhor seja o teu servo, querendo que Deus te recompense, querendo barganhar com o Senhor. Elias faz oração, Senhor, prova para Israel que sou teu servo, que tudo que falei, falei em nome do Senhor. Quanto estivermos fazendo do nosso jeito, quanto estivermos fazendo as nossas vontades, dando razão à nossa carne, não poderemos efetivamente afirmar que somos servos do Senhor, pois somente um coração de servo pode dar o próximo passo que Elias
profere na sua oração. E a quinta lição, para quem quer viver alinhado com o céu, clame com fé ao Senhor. Clame com fé ao Senhor e ouça a sua direção. Eu clamei, Deus falou e eu fiquei parado. Nada vai mudar na nossa vida. É preciso clamar, é preciso ouvir e o terceiro movimento, ser direcionado. Você anda, mas a direção quem dá é o Senhor. Como você vai saber qual é a direção de Deus se tem preguiça de ler a Bíblia, se tem preguiça de ir à igreja, se tem preguiça de ter contato com Deus? Jesus não tinha preguiça de orar, Elias não tinha preguiça de orar. Por isso que eles viveram o sobrenatural de Deus. Quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Levante as madrugadas, dobre os seus joelhos diante daquele que pode todas as coisas. Faça a prova do Senhor como Elias fez. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, Senhor. Jeremias 33:3, olha o que o Senhor diz. Vamos ler esse versículo? Se você me clamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que vocês não conhecem. Amém? É só clamar, meus irmãos. Não reclame da vida, clame ao Deus da vida. Tira o ré. A ré só dá para botar você para trás. O negócio está ruim, você fala em nome de Jesus, isso vai melhorar, porque o Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus do milagre. É preciso crer, preciso clamar a Deus. E Deus vai revelar coisas misteriosas, coisas grandes, coisas maravilhosas que ainda não conhecemos. Você consegue alinhar e pensar tudo que você poderia pedir para Jesus? Quanta gente pede tanta coisa para Jesus. Agora é isso aí que Deus vai te dar, coisa que você não consegue nem pedir, nem imaginar. É o que Deus tem preparado para aqueles que o clamam, para aqueles que Ele ama. Precisamos parar de reclamar mais e clamar mais no Senhor. E Ele se manifestará a nós, assim como se manifestou a Elias. Creia que esse Deus a quem servimos é um Pai bondoso, que cuida dos seus filhos. E quando entendemos quem é Deus, qual é a sua aliança conosco em Cristo, e que somos servos de um Deus altíssimo, de um Deus que para Ele nada é impossível, as pessoas que nos cercam e que convivem conosco nos ouvirão, elas não terão dificuldade de enxergar que aquilo que estamos fazendo, ensinando e vivendo, são coisas que de fato recebemos primeiramente da boca de Deus. Irmãos, se manifestarmos os nossos corações alinhados com a palavra de Deus e com o seu Santo Espírito, as pessoas perceberão que estamos trazendo a elas orientação, inspiração e direção que vem da parte de Deus. O problema é que queremos receber do Senhor sem restaurar o altar. O texto que lemos diz que Elias preparou o altar, ele limpou o altar, colocou lenha nova, colocou o novilho. Meus irmãos, limpe o que você precisa limpar no seu coração? Do ressentimento, da mágoa, da inveja, da amargura. Falta quebrantamento, do materialismo, da reclamação. Limpe o teu altar e ofereça a Deus um sacrifício que possa descer fogo do céu. Coloque nesse altar tudo aquilo que você considera imprescindível para que o fogo de Deus venha e consuma e possa trazer o novo, de novo, na sua vida. E aí Deus aceitará a sua oferta de adoração. Deus não tem compromisso com a mentira, com a barganha, Ele não irá se manifestar só porque você falou grosso, porque você esperneou. O compromisso de Deus é com seu santo nome. Nossa parte é ouvir a voz de Deus e transmitir aos que estão sob a nossa liderança, sob a nossa influência, como Elias fez. Ele clamou com fé ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor.
enviou fogo do céu, consumiu aquele holocausto e o nome de Deus foi glorificado em Israel. Você tem feito isso? Tem clamado a Deus? Ou tem reclamado a Deus os seus problemas? Por último, para vivermos alinhado com o céu, tenha amor pelos perdidos. Jesus falou: eu vim buscar e salvar todos os que haviam se perdido. Sabe com quem Deus conta para trazer as ovelhas feridas, machucadas pela vida, feridas, sujas pelo pecado? Você, eu, nós somos a resposta de Deus para acolher os perdidos. Se nós não fizermos, ninguém fará. Esse é o fechamento, meus irmãos, dessa mensagem que precisa fazer você pensar diferente e agir diferente. 1 Reis 18:37, ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Isso tem que queimar no nosso coração, isso tem que mexer com a gente, isso tem que fazer com que a gente saia da frieza, da apatia, da indiferença, e a gente possa ter amor pelos perdidos, porque foi esse amor que fez Deus enviar Jesus de Nazaré para morrer naquela cruz por nós. Ele pagou um alto preço para a gente ficar ninando o Espírito Santo dentro de um templo e achando que ele deve fazer os nossos caprichos, que a principal missão do Espírito Santo é ouvir as nossas lamúrias. Não, a principal missão do Espírito Santo continua sendo a mesma, de trazer os filhos perdidos, machucados, mortos do Senhor para o reino do Filho do seu amor. E você e eu somos respostas de Deus para fazer isso. Aqui está o resultado de um coração totalmente em sintonia com o coração de Deus, totalmente alinhado com o céu. E, meus irmãos, nós somos a resposta para a nossa geração também. Nós precisamos orar pedindo ao Senhor, que o Senhor se manifeste, que tu és o verdadeiro Deus. Traga esse povo de volta para o Senhor. Meus irmãos, qual foi a última vez que você chorou, que você clamou diante de Deus, e clamou pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu familiar que ainda não conhece Jesus, pelos seus amigos que não conhecem a Cristo, não pelo seu problema, mas pelos perdidos? Qual foi a última vez que a gente chorou diante do Senhor, clamando? Jeremias 29:7 diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os desportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jesus está falando, a palavra do Senhor, o Senhor através do profeta Jeremias está dizendo para a gente buscar a prosperidade da cidade, orar pela cidade. Orem ao Senhor em favor dela. Prosperarão aqueles que te amam, ó Jerusalém, aqueles que oram por ti. Precisamos orar mais, meus irmãos, pela nossa Joinville, pelo Morro do Meio. Deus quer derramar o seu sobrenatural sobre nós, mas Ele só derrama sobre aqueles que estão com o coração alinhado aos céus. O objetivo de Elias era ver todo o povo de Israel quebrantado, com o coração diante do Senhor, voltando ao primeiro amor, porque ele estava juntamente alinhado com Deus nessa missão. Deus podia fazer o que Ele quer fazer sozinho, mas Ele convida homens e mulheres, jovens e crianças, para fazer parte desse projeto de reconciliar a criação com o Criador, de reconciliar o mundo perdido com aquele que foi o bom pastor e continua sendo. No mesmo instante, 1 Reis 18:38, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus.
Meus irmãos, vamos fazer do jeito de Deus e nós também teremos história para contar do sobrenatural de Deus na nossa geração, na nossa família, nesse bairro, nessa cidade. Vamos nos alinhar aos céus e trazer o fogo de Deus para incendiar o pecado e trazer a manifestação da graça visível de Deus, que todos possam enxergar a grandeza desse Deus tremendo, o resultado da obediência, da ousadia, da coragem, da fé e do alinhamento do coração com o céu, é ver todo um povo reconhecendo abertamente: só o Senhor é Deus. Quando a igreja na Coreia do Sul começou a orar, Deus se manifestou de forma tremenda. Existe na Coreia 24 horas de orações ininterruptas, porque eles querem ver a realidade sendo transformadas, histórias sendo transformadas. Mas precisamos de verdadeiros Elias hoje. Deus pode encontrar em você e em mim esses Elias de hoje. Esse é o ano do crescimento, do nosso crescimento com Deus, no nosso crescimento em fé, em maturidade. Mas nós precisamos nos aprofundar mais no Senhor. Onde estão os Elias dessa geração? Meus irmãos, que se levantem profetas do Senhor no tempo de hoje, que possam ser ousados e possam se alinhar aos céus. E verão famílias, cidades, estados, países transformados pela presença do Senhor. Vamos ler Abacuque 2,14, um texto muito bonito. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Oh, meu Deus, como é que Deus vai mandar o sobrenatural se a gente nem lê um texto com vigor, com verdade? Vamos ler de novo, se você crê mesmo na palavra de Deus. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. É a tsunami que vem, e quando ela vem, ela inunda, ela traz vida. Creia nessa verdade, meus irmãos. Permita que o Espírito Santo possa amolecer o seu coração, que você possa permitir que esse conhecimento da glória de Deus, ela possa encher essa terra, encher esse bairro, encher a sua empresa, encher a sua família da glória do Senhor. O Senhor faz o novo de novo aqui na terra, aqui entre o seu povo.